Hoje vamos aprender como construir uma planilha que possui uma lista suspensa, na qual temos as opções dos meses do ano, e o mês selecionado será utilizado como referência para filtrarmos dados desta tabela de acordo com essa coluna de data, ou seja, quando uma informação tiver o mês igual ao mês selecionado, elas serão respectivamente retornadas para essa tabela principal. E para isso, temos aqui um exemplo fictício para estudo, na qual possuímos diferentes datas e rendas extras realizadas nessas datas, por exemplo. E perceba que se eu selecionar, por exemplo, o mês de março, temos aqui na tabela de dados a data de 1º de março, com a renda extra de R$ 91,00, e aqui na tabela principal também, data 1º de março, renda extra R$ 91,00. Assim como o dia 21 de março e a renda extra de R$ 102,00, o valor, as informações foram retornadas para a tabela principal. Data 21 de março, renda extra R$ 102,00. E também já é realizada o total, a soma dos valores da coluna de renda extra. Então perceba que, conforme eu altero os meses, os dados também vão sendo retornados. Então o fluxo é mais ou menos esse. Seleciono o mês, é feita uma análise na tabela de acordo com as datas e o mês de cada data, e quando ele for igual ao mês selecionado, essas informações são respectivamente retornadas para a tabela principal. E agora então vamos para a prática, aprender como construir esta planilha e essas interações. Então aqui novamente temos um exemplo prático com dados fictícios para estudo e vamos iniciar construindo a nossa lista suspensa. Então, para construir uma lista suspensa, selecionamos uma célula, vamos em Inserir e selecionamos a opção de Lista Suspensa. Perceba que aqui ela traz algumas opções nas regras de validação de dados e poderíamos criar as nossas opções, por exemplo, janeiro, fevereiro e assim por diante. Porém, tem uma pequena dica para tornar esse processo um pouco mais automático, dinâmico. Então, um pouco para baixo da planilha, vamos criar aqui uma lista com os meses do ano. E para isso, podemos digitar, por exemplo, janeiro e não necessariamente preciso manualmente digitar fevereiro, março. Podemos fazer o seguinte, tendo aqui a célula com o mês de janeiro selecionado, tem essa bolinha azul aqui no canto, vou clicar sobre ela com o botão do mouse e manter pressionado e vou arrastar para as demais células até que tenhamos 12, e perceba, de janeiro até dezembro. E agora sim, podemos novamente selecionar a célula, vir em Inserir, Lista Suspensa, e aqui em Critérios podemos selecionar Menu Suspenso de um intervalo. E nessa opção de baixo, vamos selecionar essa opção de Selecionar intervalo de dados e vamos selecionar essa lista com os meses do ano. Vou apertar OK e perceba, já temos as opções com os diferentes meses do ano. Poderíamos também adicionar uma pequena estilização, por exemplo, janeiro, fevereiro, enfim, selecionar diferentes estilizações para cada mês. Vou acelerar um pouco o vídeo nessa parte. Agora eu aperto em Concluído, posso fechar esse menu e já temos a nossa lista suspensa com os diferentes meses do ano. Muito bem. Agora, é importante que os valores que estão nessas colunas estejam em uma formatação adequada. Então, tanto esta coluna de data quanto esta coluna de data, vamos selecionar a coluna, vir em Formatar, Número e deixar aqui nessa opção de data, que exibe dia, mês e ano. Então, podemos realizar esse processo para essas duas colunas de data. E as colunas que vão possuir os valores em reais, vamos selecionar a coluna e temos aqui esse atalho de Formatar como moeda. Podemos selecionar ele aqui e também nesta outra coluna, por exemplo. Também podemos fazer isso aqui nesta célula de total. Então, seleciona a célula e novamente esse atalho de Formatar como moeda. Muito bem.
E agora, então, vamos criar a função que vai filtrar os dados de acordo com os meses que são igual ao mês selecionado e retornar os dados para a tabela principal. E faremos isso com a função filter. Então, vou digitar igual filter. Perceba que essa função ela filtra um intervalo com base em condições especificadas. Então, seleciono a função. Primeiro, temos que selecionar o nosso intervalo de dados. Então, vou selecionar aqui o intervalo que possui os dados de data e de renda extra. Então, selecionei o nosso intervalo, ponto e vírgula. E agora, temos que selecionar a nossa condição, ou seja, o que queremos que aconteça para que os dados que estão aqui nessa coluna de data e de renda extra, enfim, sejam comparados com o mês selecionado e, respectivamente, retornados de forma adequada para a tabela principal. Então, a nossa condição é que o mês que está nessa coluna de data tem que ser igual ao mês selecionado. Porém, perceba que aqui na data, o nosso formato é dia, mês e ano. Temos que converter isso para retornar apenas o mês, por extenso, para que ele fique igual ao que está escrito aqui. Então, para isso, utilizaremos a função de texto. Perceba que essa função ela formata um número em texto. Seleciono a função, seleciono os números que vamos fazer a conversão, né? No caso, vão ser essas informações aqui presentes em data, ponto e vírgula, e o formato. Então, vou abrir e fechar aspas, e para termos o formato dessas datas, sendo, na verdade, o mês por extenso, vamos digitar a letra M 4 vezes. Então, M, 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 M. Muito bem. Vou fechar parênteses para encerrar a função de texto, feita a conversão. E, então, quando esse retorno, ou seja, o mês por extenso de uma data for igual ao que possuímos na célula que temos aqui a lista, que seleciona o mês, né? Esse vai ser o retorno do nosso filtro. Então, perceba, aperto Enter, e agora sim, se eu selecionar, por exemplo, o mês de março, dia 1º de março, R$ 91,00. Dia 1º de março, R$ 91,00, perfeito. 21 de março, R$ 102,00. 21 de março, R$ 102,00. E assim por diante, poderia ir comparando com os outros meses. 2/8, 10/8, perceba aqui também 2/8, 10/8, 70, 81. Então, as informações estão adequadamente sendo retornadas. E para finalizar, vamos brevemente fazer a soma do total da renda extra para cada mês. Então, aqui, em total, vamos digitar igual, soma, seleciona a função, e aqui selecionamos esses campos que vamos querer somar. Lembrando que, caso queira somar mais campos, podemos tirar este último valor, que assim será selecionada toda a coluna. Então, poderíamos inserir novos valores e eles seriam contabilizados também. Fecho parênteses, vou apertar Enter. Muito bem, soma realizada. Então, aqui se percebemos, por exemplo, o mês de janeiro, a soma ela é de 155. Mês de junho, vamos lá, mês 6, por exemplo, se analisarmos aqui, soma 197, certinho. E por hoje é isso. Aprendemos como construir uma planilha para filtrar dados por mês no Planilhas Google. Se você gostou do conteúdo, deixe um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Seguimos trilhando tecnologia.